Salve, salve galera, saúde e paz, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você esteja assistindo a mais esse conteúdo, mais esse vídeo. Hoje, 7 de setembro de 2021, são aqui no Rio de Janeiro 7 horas e 7 minutos. Comecei cedo hoje meu dia, e gravando esse vídeo para levar para vocês aí o mais cedo possível na data mesmo, do 7 de setembro. São 199 anos da data do grito de Ipiranga, da dita independência do Brasil. Mas você acha que a capoeira tem alguma coisa a ver com a independência do Brasil? Você acha que a capoeira tem alguma coisa a ver com essa data relevante para a história do nosso país, para esse que depois se tornou esse feriado? Então é isso que eu vou trabalhar mais ou menos hoje no vídeo, tá? Quero agradecer a você que está chegando a primeira vez, que se interessou, e seja bem-vindo aqui ao canal do Mestre Gandhi. Toda semana tem um vídeo novo, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, está se inscrever-se, tá? Dá essa força, dá essa moral. E você que já está aqui há mais tempo, há um ano atrás, nós tínhamos 214 inscritos aqui no canal. A última vez que eu vi já tinha mais de 420, então dobrou. Dobrou. Em um ano eu consegui dobrar a quantidade de pessoas, e o que me deixa muito feliz. Se você é a primeira vez, se inscreve aí. Hoje, fazendo uma homenagem à Associação de Capoeira Terra Firme. Essa blusa eu ganhei do meu amigo Mestre Bira. Estive semana passada, na quinta-feira, com ele na academia Resgatando Vidas, na Vila Kennedy, aqui no Rio de Janeiro, e fizemos uma atividade bacana com as crianças, bastante energia, como eu falei, voltando para as atividades, com as 2 vacinas já no braço, já passaram-se mais de 15 dias que eu tomei a segunda dose, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo de hoje, vamos trabalhar esse assunto de hoje. Então, galera, certamente muitas pessoas vão perguntar assim, mas será que realmente o 7 de setembro a capoeira teve alguma participação, teve alguma influência na independência do Brasil? A gente precisa entender que a capoeira, a nossa capoeira, ela tem toda, ela teve, ela tem e ela sempre terá um papel fundamental na evolução da sociedade brasileira. Isso eu não estou falando porque eu faço capoeira, porque eu quero que seja assim. Não, não é isso. Estou falando porque é um fato. Tá? Você vê, nós participamos no processo social do Brasil, na época do Brasil colônia, por ocasião da invasão do Brasil, ou do descobrimento, como muitos gostam de chamar. Nós tivemos participação no Brasil Império, que é depois da independência do Brasil, e no Brasil República, tanto a velha quanto a nova, posterior à proclamação. Então, assim, e muitas coisas que nós fazemos, e muitas coisas que nós falamos hoje, tem muito a ver, faz um link, como diz hoje a nova geração, faz um link com isso tudo. Tá? Por exemplo, falar em link, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá, o link do vídeo que foi produzido, foi postado por mim no dia 7 de setembro de 2020, para a gente poder ver como é que estava a situação naquela época, há um ano atrás. Você aproveita aí e vai, se inscreve se ainda não se inscreveu. Bom, gente, olha só. Está passando na televisão, na Rede Globo, uma novela chamada Nos Tempos do Imperador. Para quem gosta de história do Brasil, assim como eu, é interessante que assista, pelo menos alguns capítulos. É óbvio que é assistir com olhar crítico, com olhar historiador, não um noveleiro para acompanhar, não perder um capítulo, o romance
da mocinha com o galã. Não, a ideia não é essa. A ideia é assistir a novela, a parte histórica, que ela conta muito da parte histórica do Brasil, principalmente fala-se de Dom Pedro II. Então vamos lá, gente. Um dos marcos para a proclamação, melhor, para a independência do Brasil, seria acabar com a abolição, seria acabar com a escravidão no Brasil. Porque, dito a história, Dom Pedro II nunca foi a favor da escravidão no Brasil. E nós sabemos que a capoeira tem toda essa ligação, né? Dança tribal, luta e ânsia da liberdade por ocasião da escravidão no Brasil. Então, a nossa dívida externa, ela começou na época lá de Zumbi dos Palmares. Que isso, mestre? É sério mesmo? Começou na época dos Zumbi dos Palmares? Portugal, a coroa de Portugal, teve que importar um canhão da Inglaterra. Canhões da Inglaterra, para poder destruir, invadir Palmares, porque eles não conseguiam, no braço, na marra, eles não conseguiam entrar em Palmares. Aí, eles compraram a Inglaterra, esses canhões. E todos sabem que a Inglaterra colonizou os Estados Unidos da América do Norte. Depois da descolonização, quando os ingleses saem dos Estados Unidos, a nossa dívida fica lá nos Estados Unidos. Tanto é que nossa dívida externa era com os Estados Unidos. Isso é só um fato histórico para poder contextualizar o assunto. Tá? Aqui no Brasil, um dos motivos também da independência é que eles não estavam, a coroa, né, a corte em Portugal, ela não estava satisfeita com a produção que era dada aqui, né? Tanto do pau-brasil quanto das minas, do ouro, do que era garimpado, e porque era mandado para lá, para Portugal, a quinta parte de tudo que era produzido aqui, de tudo que era extraído daqui, a quinta parte era mandada para Portugal, para a coroa. E Dom Pedro não queria mais isso. Nós extraímos aqui e aqui vai ficar sendo nosso. E é um dos motivos que é dada a independência, também a proclamação da independência do Brasil. Agora, uma coisa que é interessante, que muita gente não sabe. Quando o cara fala assim, vai tipo quinto dos infernos, é porque aqui é muito quente. América do Sul, Brasil é muito quente. Portugal é Europa, é um pouco mais frio. Então, para eles diziam que aqui é um inferno de calor. E quando chegava a quinta parte de tudo que era produzido no Brasil, falava, isso aqui veio da onde? Isso aqui é o quinto, porque é a quinta parte. Isso é o quinto dos infernos. Porque não chamava Brasil de Brasil, chamava Brasil de inferno. Então isso aqui é o quinto dos infernos. Daí surge o termo, vai para o quinto dos infernos. Você não está satisfeito com o que eu estou fazendo? Vai para o quinto dos infernos, que lá é melhor. Entenderam? Mais ou menos por aí. Outra coisa também que tem muito a ver com esse assunto da independência do Brasil e do processo de escravidão é o termo propriedade privada. Os escravos, quando trazidos nos navios negreiros para cá, para o Brasil, e eles eram leiloados, vendidos como gado, como peça de roupa, coisificados, vamos botar assim, eles, quando eram comprados, eles se tornavam propriedade privada dos seus senhores. Daí começa a se surgir, num segundo plano, que antes a ideia no direito romano, mas se falando a nível de coisificação do ser humano, a ideia de propriedade privada do senhor de escravos se dá nesse momento. Tá? Então vamos entender, como eu falei antes, Dom Pedro I proclama, dá o grito lá do Ipiranga, lá os margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Tem até
O hino fala isso, né? Brava gente brasileira, longe vai, vou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre ou morrer. Porra, hoje em dia fica meio complicado. Ainda mais se a gente for falar, não querendo sair do tema aqui, nessa polarização que eles estão fazendo aí, e de fecha Congresso, fecha STF, impeachment do Bolsonaro. Cara, espera a eleição, mano. Espera para votar. Se tu é a favor que continue o governo do Bolsonaro, vai lá e aperta e vota sim, ele continua mais 4 anos. Se você é como eu, contra o governo do Bolsonaro, quando chegar a eleição, você vai lá e vota em outro cara e tira o Bolsonaro. Agora ir pra rua, fazer manifestação, quebra-quebra, não vai adiantar de nada, parceiro. Não vai, igual é esta CPI aí que estão fazendo da Covid. Isso é uma palhaçada, é para gastar o dinheiro da gente. Mas voltando ao assunto aqui, tá? Então, para de se iludir, cara. Cuidado com as fake news. Então vamos lá, gente. Como eu falei, a capoeira ela passa dentro de todo o período, tanto Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República Nova, República Velha. O marco regulamentório, ou melhor, o marco histórico seria, por conta da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1822, seria a libertação dos escravos. Mas isso não aconteceu. Tá? A primeira lei que vislumbra isso é a Lei Eusébio de Queiroz, 28 anos depois da independência do Brasil, em 1850. Essa lei, ela proibia a importação de escravos vindo da África. Como é que era isso? Inglaterra, ela sitiou, né, figuramente falando, né, os mares. Então nenhum navio podia trazer escravos, saída de escravos, com escravos, não podia sair com escravos, melhor dizendo, da África, que eles pegavam, soltavam os escravos, devolviam a eles, pelo menos a história diz isso, e afundava a embarcação. Tá? Aí o que aconteceu? No Brasil tinha que continuar a mão de obra. Aí o que eles começaram a fazer? A Matrix. Lembra que eu falei no vídeo passado? Se você não assistiu, assista o vídeo passado. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal também, tá bom? Tem que pedir sempre fazer essa propaganda. Se fazia Matrix, pegava pegava dois escravos, né, macho e fêmea, fortes, bonitos, e cruzavam para dar mais espécies. Então, isso tudo por conta da Lei Eusébio de Queiroz. Então a Matrix, no caso da capoeira, ou no caso da escravidão, ela se aplicava a este sentido. Se você não viu o vídeo que eu falo sobre a Matrix da capoeira, aí corre aí, foi o vídeo da semana passada. Aí, gente, olha só, 49 anos depois da independência do Brasil, ou seja, no ano de 1871, surge a lei do ventre livre. E eu acho que é uma sacanagem essa lei. Desculpa os termos aí. Sabe por quê? A lei do ventre livre dizia o seguinte, ó. Permanece como escravos. O que é a lei do ventre livre? A partir daquela data, toda criança, filha de escravo, não seria escravo. Tem até uma música na capoeira que a gente canta, e muita gente canta sem saber por quê. Filho de escravo não será mais escravo de ninguém. Você falou, meu bem, leleleleleleleleu. E as pessoas cantam isso e não sabem por quê. Vamos lá. A lei do ventre livre dizia que filho de escravo não seria mais escravo. Porém, a mãe continuava escrava. Dá para entender? A criança acaba de nascer, a mãe vai... Então você vê que foram leis paliativas, não foram realmente pensando no escravo. Aí vem dizendo aqui assim, ela dizia o seguinte aqui, ó. A criança permanece escrava, ele tinha, o dono da escrava, ele tinha duas opções. Uma, a criança permanecia escrava até completar 21 anos, sem direito a receber indenização.
dono do escravo. A criança nasceu. Ela é livre, mas ela vai ficar até os 21 anos, tipo assim, para trabalhar, para poder dar um retorno para o dono. Aos 21 anos ele libera essa criança, mas não é indenizado. Ou então ele libera os filhos de escravos com 8 anos de idade e com direito a uma indenização de 600 mil réis. Ou seja, a criança nasce, ela vai ficar na fazenda até os 8 anos de idade, com certeza trabalhando, produzindo. A gente vê hoje crianças pequenas subindo em árvore para pegar açaí, essas coisas todas. Imagina a época da escravidão como é que era. Aí depois, quando chega a 8 anos, ele liberta essa criança e ganha 600 mil réis. Essa criança vai para onde, gente? Se a mãe continua escrava. Daí eu acho que surge, pelo menos eu tenho essa ideia, os primeiros meninos de rua, porque eles ficavam ali no centro, nos centros urbanos, pedindo, fazendo um corre daqui, um corre dali, alguma coisa para poder sobreviver, e na hora de dormir, dormia na rua. É tudo que dá a entender. Tá? Então, vamos lá. Lembrando, Eusébio de Queiroz, 1850, foi 28 anos depois da independência do Brasil. A Lei do Ventre Livre, 1871, 49 anos depois da independência do Brasil. Agora surge a Lei do Sexagenário. Que lei é essa? Ela é de 1885, ou seja, 53 anos depois da independência do Brasil. Lembra que eu falei? Um marco histórico para a independência seria acabar com a escravidão? Estamos no ano de 1885, a independência foi em 1822, 53 anos e continua tendo escravo no Brasil. Porque valia a pena, cara. Esse papo de que Dom Pedro era bonzinho, porcaria nenhuma. E nem a Isabel também, porque Isabel tinha escravo. Tá? E vamos lá. Essa lei do sexagenário dizia todo escravo com 65 anos é liberto a partir de agora, sem nenhuma restituição de direitos trabalhistas nem nada. E aí, galera? Lembra alguma coisa? 65 anos, não serve mais, pode soltar, sem indenização. 3 anos depois, ou seja, 56 anos depois, em 1888, 56 anos depois, surge a tão histórica e falada Lei Áurea, que a princesa boazinha Isabel assina. Para você ver como é que o imperador ele foi tão covarde que ele não assinou. Foi dito que foi um golpe dado pela filha, com apoio e insuflada por André Rebouças, por Tobias Barreto, Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Ela foi influenciada a assinar. Não sei. Eu sei que dizia o seguinte, na Lei Áurea, das partes, né, do dispositivo em si, juridicamente falando. Parágrafo 1º. Não, inciso 3º. Estipula o valor de cada escravo conforme a sua idade, variando de 900 a 200 mil réis, sendo que o valor da escrava é 25% menor. Olha como é que naquela época a mulher já era vista como inferior. Até a mão de obra da mulher. Né? Então, gente, mostro para vocês aí, pelo menos na minha perspectiva, que realmente a capoeira teve, ou deveria ter influência na independência do Brasil. Porque o marco histórico da independência do Brasil seria a abolição da escravatura. E nesse contexto de 1822 até 1888, ou seja, 66 anos depois, muita coisa aconteceu. Muito capoeirista
fez e aconteceu. Se você parar para poder, quando eu falo assim que a capoeira ela faz parte do processo histórico, as escolas de samba, por exemplo, não saindo do tema, já estamos com 20 minutos, já está terrível, já vou acabar já com o vídeo. As escolas de samba, no passado, o capoeirista, ele vinha disfarçado como mestre-sala, que era para proteger o estandarte da escola. O bobo da corte, na verdade, ele era um capoeirista, disfarçado de palhaço, de bobo da corte, para proteger o rei. Ver que ele faz aquelas palhaçadas, ele pula, dá aqueles saltos. O palhaço do circo, diz até que Pastinha foi, uma certa época, eu li em algum lugar isso, foi segurança de boate, né? Então, o palhaço, ele era o segurança do circo. Ele se fantasiava, né? E fazia alguma atividade como palhaço, né? Tanto é que você vê que na capoeira tem o palhacinho. Então, assim, gente, a capoeira ela está inserida explicitamente, só não vê quem não quer. Tá? E depois, posteriormente, a gente fala das maltas, que eram utilizadas por partidos políticos, né? Tinha aqui o comício do Zé das Couves, aí ele contratava a malta X para poder, no comício do seu Zé Padeiro, a malta do seu Zé das Couves ir lá e fazer algazarra no comício dele. Só que ele também já tinha contratado uma outra malta. Então elas se chocavam. Tu imagina se tem isso hoje em dia, hein? Não vamos confundir malta com malícia, com milícia, tá? E para finalizar, uma coisa que muita gente sabe e outros não. A polícia antigamente, ela andava com limão. Limão fruta, dentro da viatura. Quando eu olhava para o cara suspeito, cara, e para produzir prova contra o cara, você é capoeirista? Não. Aí esse capoeirista usava aquela calça boca de sino. Jogava, botava o limão aqui em cima. Se o limão saísse lá embaixo, osso, é capoeirista. Esteja preso. Desterrava para a ilha de Fernando de Noronha. Ficava lá de 6 meses a 2 anos. E se fosse chefe de malta, ele pegava o dobro. Então, gente, é para se pensar. Vamos pensar. Essa data de hoje, acho que é uma data boa para a gente pensar. Vamos pensar, né? Quem está podendo ficar em casa, vamos pensar, tá? No que a gente quer para o nosso país, o que a gente quer para a nossa capoeira, para os nossos alunos, tá bom? Um abraço, você que ficou até o final, 23 minutos. Não se inscreveu, tá aqui embaixo, se inscreve aí, inscreva-se. Se gostou do vídeo, dá um like, deixa um comentário. Não sou o dono da razão, mas pelo sim, pelo não, essa é minha opinião. Gente, não vamos esquecer, ó, a campanha continua, vacina sim, tá? Vacina boa é vacina no braço. Acho que a maioria aí já tomou a sua dose, mas se você ainda não tomou ou precisa tomar a segunda dose, vai lá, pra gente poder se encontrar, jogar uma capoeira. Aqui é o Mestre Gandhi falando do Rio de Janeiro. Capoeira forte é capoeira unida.